11 primeiros e de ensinar. Sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando enviaste os 11 primeiros de 2 em 2, sei que enviavas todos os que viessem depois. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Querido irmão, querida irmã das comunidades eclesiais de base, nós estamos aqui no nosso canal das sedes da Arquidiocese de Maringá para meditarmos a palavra do Senhor do quinto domingo do tempo comum. É uma grande graça podermos escutar e meditar a palavra de Deus. Para que nós possamos ouvir a palavra de coração livre e puro, nós precisamos antes entregar nossa vida a Deus com as suas preocupações e as suas angústias, com as suas dores, seus sofrimentos, com seus sonhos, esperanças e alegrias. Hoje a oração da igreja, para o quinto domingo do tempo comum, nos faz reconhecer que nós somos família de Deus e que Ele vela sobre nós com um incansável amor. E assim, reconhecendo que nós não podemos nada fora da sua graça, nós invocamos sua proteção. Olha que texto bonito, irmãos e irmãs, para a nossa oração. Primeiro ponto, reconhecer que somos membro da família de Deus e que Ele nos ama com um amor incansável, velando sobre nós. E assim recorremos a Ele nas nossas angústias e sofrimentos, preocupações, também aquelas que nós trazemos e que são preocupações do mundo e nos afligem, nos afetam, para pedirmos proteção e amor de nosso Deus. Convido você a fechar então seus olhos um instante, tomar consciência das suas preocupações, das suas angústias, das suas dores e sofrimentos, lembrar de tantas situações em que passa a humanidade, pessoas conhecidas, pessoas distantes, mas que de alguma forma nos afeta, e assim pedir a proteção de Deus. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E vamos escutar a palavra de Deus, essa palavra que Deus vem nos instruir. Primeiramente está na leitura do livro de Jó, capítulo 7, versículos de 1 a 4 e depois 6 a 7. O Salmo 146, louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como vocês sabem, no tempo comum, nos domingos, a segunda leitura é sempre uma leitura contínua. E agora estamos lendo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
versículos 16 a 19, 22 a 23. E o Evangelho, ainda estamos no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, já no quinto domingo e ainda no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, que está Marcos 1, versículos 29 a 39. Passo a passo nós vamos conhecendo Jesus Cristo e a exigência do seu discipulado missionário. Escutemos. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde, e me encho de sofrimento até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consome sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim um motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. Mas como invocarão aqueles que não creram? e como podem crer? Se ainda não ouviram, E como pode ouvir? se não houver quem pregue, E como pregarão se não forem enviados? E como Pregarão se não forem enviados. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. O Senhor esteja com você. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus desse quinto domingo do tempo comum, ela nos abre várias possibilidades de meditação. Mas eu gostaria de falar a respeito de algo que é fundamental e irrenunciável na nossa caminhada com Jesus, na nossa vida de discípulos de Jesus. Com a segunda leitura de hoje, na qual o apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é uma iniciativa pessoal, mas é uma imposição, um encargo. Então nós temos a oportunidade de já antecipar
aquilo que no Evangelho de Marcos nós vamos ouvir no capítulo 3, que é essa condição dos discípulos de Jesus Cristo. No capítulo 3 desse Evangelho, o evangelista vai nos esclarecer que Jesus chamou aqueles que ele quis para estarem com ele. É a primeira condição, fazer discípulos. E ser discípulos é estar com Jesus. Não é estar com Jesus numa relação direta com ele, ainda que essa relação seja uma relação pessoal com Jesus Cristo, mas é estar com ele no grupo que o Senhor constituiu. Como nós rezamos na oração inicial, como família de Deus, a comunidade de fé. Então, a comunidade de fé é a família de Deus, é a família dos discípulos de Jesus Cristo, para estar com Jesus Cristo. Mas depois também o evangelista esclarece, para estar com ele e para enviá-los a pregar, com a mesma autoridade e com o mesmo poder de Jesus Cristo, com a mesma missão de Jesus Cristo. O documento de Aparecida esclareceu isso para nós. O que significa? Tornando essa realidade bem presente. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Não é discípulos e missionários. É uma só realidade. Discípulos missionários de Jesus Cristo. Discípulas e missionários de Jesus Cristo. Para formarmos comunidades discípulas e missionárias de Jesus Cristo. E aqui nós vamos também lembrar de uma outra passagem que está em Lucas, quando Jesus envia os seus discípulos missionários, o evangelista esclarece, para estarem onde ele mesmo devia estar, para serem essa presença de Jesus na vida das pessoas. E a gente viu isso também no evangelho que nós escutamos hoje. Jesus ele está realizando a sua missão. Ele sai da sinagoga, ali nessa sinagoga onde ele manifestou o seu poder e a sua autoridade sobre o mal, vai à casa de Simão, junto com Tiago e João. Ali Jesus toma conhecimento da pessoa que está enferma, realiza ali o poder de curar, e depois nós vemos como segue o dia, a rotina de Jesus. Ao entardecer, muitas pessoas vão à porta daquela casa e Jesus as atende. Depois ele vai orar sozinho na madrugada. Depois, quando é encontrado pelos discípulos, ele diz: eu devo estar em muitos lugares, eu devo ir a muitas pessoas, eu devo estar junto de todos. Então, aqui que nós compreendemos essa realidade de que nós somos tocados pelo amor de Deus em Jesus Cristo, nos fazemos seus discípulos missionários, e é por isso, como diz o apóstolo Paulo, que experimentou bem essa realidade, então agora comunicar o Evangelho, evangelizar é compartilhar a experiência com a boa nova de Jesus Cristo que nos alcançou. Então por isso que é um imperativo, uma imposição, um encargo. E este encargo, esse imperativo, não é para algumas pessoas na igreja, é para a igreja toda, e nesta missão todos nós que somos batizados participamos. Devemos assumir como nosso, como para cada um de nós, esse imperativo de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é, primeiramente, compartilhar a experiência que nós temos com Jesus Cristo. E nessa partilha da experiência que temos com Jesus Cristo, nós vamos aprofundando cada vez mais, vamos achando a melhor linguagem, vamos encontrando a melhor maneira, para que o Evangelho seja bem proclamado por cada um de nós. Então é nesse sentido de que o apóstolo nos fala. Aqui também eu gostaria de destacar alguns passos dessa evangelização a partir das outras leituras que nós ouvimos, também do Salmo, e aprofundando essa segunda leitura de hoje. Para que nós possamos, então, destacar o primeiro ponto, o primeiro passo do anúncio do Evangelho, é estarmos com Jesus. Porque já esclarecemos, anunciar o Evangelho é apresentar a situação de vida das pessoas a Jesus
e apresentar Jesus às pessoas, no nosso próprio modo de ser e de evangelizar. O discípulo tem que evangelizar como o mestre. É nessa situação que nós devemos evangelizar, destacando isso aqui primeiro. Então, como que Jesus evangeliza? E aqui no Evangelho de Marcos nós encontramos 3 ações de Jesus. Aproximou-se, segurou pela mão e ajudou a levantar-se. Então nós, quando vamos anunciar o Evangelho, devemos ter presente isso. A aproximação, o consolar, o segurar pela mão, o apoiar as pessoas e ajudar as pessoas a se levantar. Pessoalmente, cada um de nós, individualmente, nas realidades que nós estamos, de acordo com as possibilidades e as forças que nós temos, mas, sobretudo, como igreja. Constituímos essa igreja que se aproxima, essa igreja que apoia, essa igreja que ajuda as pessoas a se levantar. Então, esse é o primeiro passo, evangelizar como presença de Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Olha a referência do que ele diz em Jesus Cristo. Com os fracos eu me fiz fracos. Jesus vivia em condição divina, esvaziou-se a si mesmo para se fazer fraco com os fracos. Me fiz tudo para todos. Assim Jesus também realizou, colocando-se junto das pessoas num gesto de gratuidade, de liberdade e de amor. Livre em relação a tudo, livre em relação a todos, com um único objetivo: estar próximo e mostrar a proximidade de Deus na vida das pessoas para apoiá-las e resgatá-las, ajudá-las a se levantar, libertando-a para o serviço, para o amor. Então aqui nós encontramos esse modo de anunciar o Evangelho. Esse modo de anunciar o Evangelho, que depois nós vamos falar também dos riscos que nós encontramos em anunciar o Evangelho. O outro passo que nós devemos ter em consideração ao anunciar o Evangelho são as pessoas diante das quais nós vamos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, a realidade humana que está diante de nós, para que a gente compreenda bem qual é a boa nova que nós devemos anunciar. E aqui nos esclarece bem o livro de Jó. Quando Jó traz aqui essa queixa, quando Jó manifesta para nós essa realidade humana, os meus dias são como de um mercenário. O que isso significa? Significa de um trabalho explorado, de uma pessoa que vive para sobreviver, para sua subsistência apenas. E essa vida marcada pelo sofrimento. Ele descreve com um certo teor de drama, mas é isso mesmo. Levanta para trabalhar, à tarde é tocado pelo sofrimento, para no outro dia realizar a mesma coisa. E que ele diz: meus dias passam sem esperança. Então Jó desnuda diante de nós a fragilidade humana. Jó desnuda diante de nós o sofrimento, a dor em que a humanidade está. Aqui algumas pessoas mais em sofrimento, e esse sofrimento porque são exploradas e agredidas pelas outras pessoas passam isso menos na sua vida, mas é a condição de vida de todos. Uma humanidade que está ferida. Então, nessa humanidade ferida, que experimenta o mal, é diante dela que nós vamos testemunhar o Evangelho de Jesus. É diante dela que nós vamos mostrar um Deus e manifestar um Deus que cura os corações feridos, que trata dos corações despedaçados, que se faz próximo para reunir os dispersos e assim manifestar o seu amor. Nós vamos assumir também, como Jesus assumiu, esse sofrimento em gesto de solidariedade, de partilha, para nos apoiarmos uns aos outros. O como é importante, irmãos e irmãs, termos clareza e sabermos ler a realidade humana no nosso tempo presente. Porque se nós não fazermos uma leitura profunda, tendo diante de nós a fraqueza, a dor humana, nós podemos transformar o Evangelho não em boa notícia, mas podemos transformar o Evangelho num peso maior
para as pessoas frágeis. E a gente vê isso acontecendo em muita desvirtuação do Evangelho, em que pessoas, antes de pregar a boa nova de Jesus, que é exigente de transformação de vida, as pessoas colocam um fardo moral sobre as costas dos outros, fazendo com que elas não sintam confiança em Jesus, mas sintam o peso de uma vida cristã. Então, que nós tenhamos essa consciência. O Evangelho é boa nova diante da fraqueza humana, de um Deus que cura as feridas, de um Deus que trata os corações despedaçados, que reúne os dispersos para resgatar-nos, fazendo essa realidade em Jesus Cristo, que é Deus que se faz próximo, como fez lá ao povo que estava escravo no Egito, Deus que segura pela mão, que apoia, e Deus que vem reerguer o mundo decaído. O Evangelho de Jesus Cristo só tem sentido para nós verdadeiramente quando a gente vive, testemunha e compartilha essa experiência. Também essa consciência devemos ter diante de nós, para ajudarmos nossas comunidades a ser essa presença solidária de Deus na vida da dor e do sofrimento das pessoas. Quais são os riscos que nós temos ao anunciar o Evangelho? Esses riscos são inerentes a cada um de nós e é também a vida da comunidade. É o risco de não fazermos o anúncio do Evangelho gratuitamente. De sempre estarmos procurando alguma compensação pessoal no anúncio do Evangelho. E ao buscar essa compensação pessoal, a glória, o reconhecimento, ou fazer em troca de alguma paga, então a gente não está livre em relação a todos e em relação a todos. A gente está esperando algo que não seja apenas participar no Evangelho, na Boa Nova de Jesus Cristo. E isso vai gerar para nós desânimos ao longo da caminhada. Dizer que uma pessoa está pregando o Evangelho com sentimento puro, que ela está já totalmente consciente, convicta e livre na pregação do Evangelho, é um pouco até de ilusão. Todos nós levamos juntos de nós as outras intenções. Levamos diante de nós desejos e necessidades que às vezes a gente tem vergonha delas, elas ficam ocultas. Mas depois, conforme a gente vai pregando o Evangelho, conforme a gente vai dedicando a nossa vida, então a gente deixa de receber o reconhecimento que esperávamos receber, a gente deixa de receber a glória que esperávamos receber, a gente encontra dificuldade no relacionamento com as pessoas e aquilo vai tirando de nós o ânimo de servir o Evangelho. Aquilo vai atrapalhando o nosso discernimento e quando a gente vê, a gente já está distante do Evangelho de Jesus. Então é muito importante estarmos atentos a nós mesmos, aquilo que acontece no nosso interior e na nossa vida, apresentarmos também diante de Deus como fraqueza para que Ele possa nos reerguer dessas situações, para que Ele nos torne livres, para que o anúncio do Evangelho seja o testemunho do seu amor que cura as feridas, da sua bondade que sara os corações despedaçados, do seu amor que reúne a sua família para conduzi-la sob sua proteção, para que todo chegue à perfeição da vida, a vida em plenitude. Meditemos o Evangelho de Jesus Cristo, deixemos que Ele possa purificar o nosso coração, vamos assumir juntos o imperativo do Evangelho, ai de nós, se não formarmos comunidades eclesiais missionárias para testemunharmos o Evangelho de Jesus. É uma responsabilidade de todos nós, mas façamos isso com gratidão, com amor desse Deus que já nos alcançou, que se fez próximo de nós, que Ele nos segura pela mão e a cada dia Ele nos reergue para curar nossas feridas, para nos libertar e nos fazer seus filhos e filhas. Tendo escutado a palavra de Deus, nos comprometidos como família do Senhor na sua obra evangelizadora, rezemos, irmãos e irmãs, como filhos e filhas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado por meditar a palavra de Deus conosco. Continue divulgando o canal das comunidades eclesiais de base da Arquidiocese de Maringá. Continue firme em servir a sua comunidade para que ela seja uma comunidade discípula missionária de Jesus Cristo. O Senhor esteja com você. Por intercessão de Nossa Senhora da Glória, os abençoe e os fortaleça o Deus de amor e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e o Senhor sempre o acompanhe. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando